Como que é ser empreendedora aqui em Várzea Paulista? Deus ele permite uma situação a qual você entende que aquele momento, acredito eu que todos já passaram, aqueles que não passou vai passar, aquele que você entende como um leito, né? O qual naquele último momento seu de vida você olha ali para o céu, né? Fala, Senhor, é só eu e o Senhor aqui. Às vezes acontece mesmo de ter essa indecisão, né? Às vezes tá tão claro pra gente, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar da forma que Deus escreveu pra gente. Vocês se apeguem no que vocês sonham, né? E não no medo. Nunca olhe ninguém que não confie em você. Quem precisa confiar em você é só você mesmo. Olá, pessoal! Mais um episódio do Pod Vida. Eu, Elaine Aguiar, trouxe hoje uma entrevistada. Ela, a maravilhosa, a rainha das tranças, Edilene. Seja bem-vinda, Edilene. Obrigada, É Elaine. isso aí, seja bem-vindo. Obrigada. Eu, Wellington Baltazar, tô aqui do lado da minha companheira e parceira Elaine Aguiar e hoje a gente tá aqui com essa mulher incrível, uma empresária de sucesso. E hoje a gente quer saber muito, né, Elaine, dela, né? É isso aí. Como a gente já falou em alguns momentos aqui do Pod Vida, que nós vamos falar sobre empreendedorismo. E nada mais, nada menos a gente começar por elas, as empreendedoras. Hoje a Edilene vai falar um pouquinho pra gente como que é esse desafio de ser empreendedora. Edilene, como que é ser empreendedora aqui em Várzea Paulista? Bom, boa noite, pessoal. Ser empreendedora aqui em Várzea Paulista, desde o início para mim foi algo muito desafiador. Então eu decidi continuar, porque o sonho vem desde lá de trás, né? Máximo aí 15 a 20 anos, e desde que eu iniciei, eu passei por vários desafios, e aqui em Várzea Paulista foi um lugar o qual eu decidi fazer, plantar raiz. E aqui eu estou até o dia de hoje. É isso aí, legal. E ela é uma mulher assim empoderada, né? Dá pra ver o jeito de falar, né? O jeito de se vestir. E eu queria saber, isso ajudou muito essa questão de ser empoderada, de enfrentar mesmo esses desafios, porque assim, empreender hoje já é difícil, né? Eu já empreendi, a Elaine também. Então assim, a gente sabe o quanto que é difícil. E ser mulher, isso colabora ou prejudica? Como é que é esse cenário? Porque você quiser contar também sobre o seu negócio também, porque a gente fala em empreender, o pessoal fica perguntando, querendo saber o que é, né? Sim. E você pode falar pra gente como que é isso, Edilene? Então, empreender é algo gratificante. Posso dizer que é algo gratificante porque é um negócio seu, próprio. Nós temos, né, que desenrolar tudo, desde o princípio prático, teórico, né, e outros. Então, ali eu monto um módulo. Hoje a gente olha assim, o ramo que eu trabalho, que são tranças, né? Aplique de cabelo humano, a gente olha assim como se fosse algo simples, mas não. Por trás a gente tem ali tem aquela tem aquele aprendizado, né, de fazer ali grandes desenhos, grande simetria. Então, assim, para isso a gente tem que realmente como que eu posso falar uma pronúncia certa para que vocês possam entender. A gente tem que ser a gente e a gente mesmo, sempre, desde o início do trabalho até o final. E essa parte a qual, como é ser mulher, é bastante gratificante, porque a mulher, ela realmente, ela já tem aí de fato bastante trabalho, bastante rotina, e quando a gente passa a querer empreender, a gente tem que ser empreendedora realmente desde o princípio, né? Ali da casa, né? Até o seu negócio.
Então, acaba ficando algo muito para a gente, mas se torna gratificante porque a gente vai vencendo. A cada etapa, né? Cada desafio a gente vai ultrapassando, vai passando por eles. E como é algo bem delicado, trança, aplique, a gente lidar, né, com o público, né, com clientes diferentes, né, ali um tranquilo, um calmo, um que ama ali o seu trabalho, outro que apenas se interessa em ver, em descobrir como é, sente dúvidas, né? Então ali você tem que estar pronta mesmo para qualquer momento, né? Para qualquer hora você ou continuar, né, com aquele aprendizado que você já tem, ou passar a aprender um aprendizado naquele momento. Como eu já tive vários desafios, como eu falei aqui, com algo que eu já sabia fazer, né? Mas no momento ali o próprio cliente me surpreendeu. Então aí eu também fui automaticamente mais surpreendida. E é isso, a gente vai E o trabalho, carregando isso, né? e o trabalho que você faz é um trabalho incrível, porque a minha filha, Vitória, ela fez, Isso, nossa, ficou incrível mesmo. maravilhosa, Ficou assim, nossa, uma maravilhosa. outra menina, uma outra mulher, né? Porque agora Sim, já é sim. Já é uma uma adolescente, né? adolescente, então. Já E, conhece, né? e assim, é muito cuidado, né? Porque praticamente, se eu não me engano, foi 4 horas, né? É, Fazendo o cabelo. Ela tem muito cabelo, um né, pouco Vitória? mais. É, Foi até um pouco Foi mais, né? bastante. é, Bom, como a Edilene colocou aqui, o desafio de ser empreendedora e o desafio de ser mulher, né? Porque nós mulheres, a gente já, mesmo não tendo um negócio próprio, que é o caso de muitas mulheres, nós já empreendemos. A gente empreende no nosso lar, a gente tem que saber como controlar o nosso orçamento, como mediar os conflitos dos nossos filhos, que acaba sendo assim, os nossos clientes muitas vezes. São múltiplos papéis entre empreender, É ser uma bem isso. empresária, ser uma mãe, ser esposa, ser cristã, que a Edilene é cristã também. Então, eu acredito e acompanho o trabalho dela, não só agora, mas de muitos anos, né? Edilene, conta pra gente um pouquinho do seu desafio, né? Porque eu acredito que deve ter tido muita coragem da sua parte de largar a CLT e falar: agora eu sou dona do meu próprio negócio. E começar do zero, porque eu sei da sua história e não vou dar spoiler aqui não. Vamos lá. Foi isso, gente. É como a Elaine falou aqui, eu tenho 35 anos e eu sou casada, tenho 2 filhas no dia de hoje. Uma tem 8, a outra tem 12. E desde os meus 15 anos, né, quando eu fiz ali a minha primeira trança, eu ia num evento, né, de um aniversário de uma amiga minha. E eu lembro como hoje que eu sempre assim admirei muito, né, nas pessoas quando eu via, e eu notava muito que em algumas pessoas estava bem bonita e nas outras estava mais ou menos. E quando eu fui fazer, eu não sabia como ia ficar em mim. Até de início eu imaginava que seria conforme o cabelo, né? E não conforme a prática, né, a experiência. E ali eu fiz, depois de alguns dias ali eu comecei a ter alguns problemas, e aquilo assim me inspirou, né? Eu ia arrumando, eu ia ajeitando e tal, e eu fui fazendo. E ali eu descobri que era um gosto meu mesmo, não só de olhar, né, de, né, apreciar, e sim de também fazer. Eu quis assim fazer algo melhor, tanto em mim quanto nas outras pessoas. E ali eu fui fazendo ali em uma prima, em uma irmã, né? Fui fazendo ali em um conhecido e me aprimorando. Mas eu vi que aquilo não era o suficiente. Ali no decorrer do tempo, né, como toda família que vem de berço humilde, né, eu sempre necessitei trabalhar. Trabalhei em vários lugares, trabalhei em muitos lugares, lavacar, mercado, trabalhei em São Paulo, peguei trem, fiz bastante baldeação, enfrentei muito, muito mesmo, chuva, sol, tempestade, sobre outras coisas, né? Riscos aí e perigos, né? Que a gente tem aí todos os dias. E constantemente aquilo andava comigo. E ali eu sempre pensava como eu faço, como eu conseguirei, né? Para trabalhar, né? Da forma que eu queria, que ali eu já tinha pegado um certo amor. E aos meus 18 anos, mais ou menos, eu fiz um freelance, né? Em um salão. Esse salão, eles trabalham assim até o dia de hoje, eles têm mais de 20 anos.
E eu, fazendo esse freelance, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria. E ali eu tive bastante oportunidade, né, de aprender um pouco mais. Eu aprendi e cada vez que eu ia, que eu trabalhava, eu trazia um pouco daquilo comigo, né? Tanto ali mediante as pessoas, quanto também o meu gostar, né? Sim. De fazer, né, o trabalho que eu sabia que eu gostava. E o que mais, assim, me inspirou mesmo, desde o início, foi eu saber que pessoas, né, ficam felizes, né? Ao ter uma autoestima, né, para cima. E ali eu via muitas clientes chegando naquele salão bem tristes, né? Umas vezes com uma quebra, uma queda, outras vezes com outro tipo, né, de problema. E quando ali ela saía, né, com aquele aplique liso, cacheado, e ali ela, nossa, ela ficava exuberante. Ela, o sorriso delas saía, a gente falava, nossa, saiu das minhas mãos, foi eu que fiz. Então ali a gente se alegra, né? A gente entende que a mesma forma, né, a qual eu quis estar anos atrás, eu deixei uma pessoa. Então aquilo foi me alegrando. E trança, aplique, nada mais é do que arte, né? É uma arte mesmo ali, como uma pintura em tela, como um crochê, um bordado, algo que não é para qualquer um realmente fazer. E quando a gente realmente entende isso, né, profundamente, é quando a gente coloca aquele trabalho na mão de um alguém o qual realmente não é entendedor. Aí a gente vê que não sai nada, que aquilo ali é para você mesmo. É isso Foi mesmo. quando eu entendi, né, que Deus ele tinha, né, me concedido aquele dom. E cada tempo, né, cada mês, ano que passava, eu via que eu andava e seguia melhor. E aí eu fui me aprimorando, fiz um curso, depois eu fiz um outro, e fiz outro, e trabalhando ali em CLT, mudando muitas das vezes de um lugar para o outro, mas trabalhei vários anos, né, em empresas, né, e eu não perdia, né, aquele foco, aquela vontade de abrir o meu próprio negócio, né, de trabalhar para mim. Não por eu não, muitas das vezes, suportar estar em algum lugar, né, ali, tipo, presa, que empresa é isso, né? Não, não por isso, até mesmo porque eu gosto de estar com pessoas, e muitas, né? Eu queria montar meu próprio negócio para que eu pudesse, né, ceder às pessoas aquele momento, né, de felicidade, né, das pessoas levado pelas minhas próprias mãos. Então isso foi o que me fez realmente desfocar, né, e largar um pouco ali o medo que a gente tem muito quando é para fazer algo, né, para nós. A gente confia mais quando tem sempre alguém ali dando um braço direito, mas no nosso, né, é bem difícil a gente confiar mesmo, né? Faz parte do ser humano. E aí teve um dia que eu acho que na altura de uns 26 anos, mais ou menos 27, eu realmente resolvi. Então aí eu me aprimorei mais nos cursos, né? Fiz ali curso, eu ia em workshop e eu comprava as coisas e eu tinha uma coisa outra, falava aqui vai ser do meu salão, nem tinha mais comprar. Falava aqui também vai ser e ia, sabe? E Visualizando, tudo ia só ali. mesmo ali, até que um dia chegou a hora, né? Deus ali colocou uma pessoa conhecida que fazia o mesmo trabalho que eu e ela estava saindo, né, do espaço onde ela trabalhava e ela tinha aquele mesmo medo que eu. E então eu percebi que ali foi um momento no qual Deus uniu, né, para que eu viesse talvez dar uma força para ela e ela uma para mim. Foi quando eu ali lancei, né, a frase a qual vamos então dar início. E ali eu estava no meu último ano dessa empresa que eu trabalhei 5 anos. Foi quando eu pedi um sinal para Deus, para que Ele me desse realmente um sinal. E depois de uns 6 meses eu tive um sonho, que eu assinava assim como nessa mesa um papel, né? Mas era papel de treinamento de empresa, mas no outro dia eu realmente fui demitida. Então ali eu vi que era um grande sinal de Deus e ali eu parti. Desde 2018, né, até o dia de hoje, vai fazer agora 7 anos que eu trabalho, graças a Deus, por conta, né? Para mim, tenho minhas clientes, e com esses 7 anos eu só fui conhecendo outras técnicas, e mais outras, e eu tô aí até o dia de hoje. É difícil, a gente cai às vezes, né? Faz parte, mas o cair é do homem, né? E o levantar é de Deus. Então, cada dia Ele tem me dado Amém. força para que eu venha aí, né, dar o meu melhor, né? Não Isso. ser melhor, mas dar o meu melhor, É isso né? aí. E isso é um dom, né? Porque você tocou em alguns assuntos que é a questão da autoestima dessas mulheres que chegam Sim, até você, né? E até pouco tempo atrás, né? Vamos colocar em torno de uns 6 a... Eu acho que o tempo que você entrou no mercado. sim, Hoje é muito comum a gente ver na TV pessoas negras expondo a sim, questão da cultura negra mesmo, da trans e tudo mais.
Então, isso colabora, porque eu lembro assim, Elaine, na minha época, quando eu era criança, para mim mesmo, meu cabelo era só raspado, porque não tinha outra opção. É, As minhas primas era de verdade, não quero nem expor elas, mas pegava assim o ferro Pente e quente. pente quente, é o pente quente, eu esticava, entendeu? conheci. Porque existia muito preconceito, né? Sim, Em questão do cabelo cacheado, da trança. Então isso não era comum na minha época, na minha infância, porque era muito criticado pela cultura que se apresentava, que, né, mulher bonita, né, tem que ter cabelo liso. E hoje, com a questão mesmo da pessoal negro, né, o pessoal sim, assumir suas raízes mesmo e ver o quanto, vira e mexe, inclusive em casa a gente vê isso, né, a Vitória, ela usa o trançado, usa o cacheado, então, para mim ver minha filha feliz, né, porque nós também fizemos isso no início, né, quando ela era pequena, ai, pai, ela fala, pai, eu quero ter o cabelo liso, porque as crianças ficam zoando meu cabelo, né? E aí a gente alisou quando ela era pequenininha, tinha 5 anos. E hoje você vê sim. assim, ela ir procurar isso, empoderar e sair feliz, falar, olha minhas tranças, olha como que tá. Assim, é um dom que É, você tem. Você deixa outras pessoas muito felizes. E minha muito filha feliz. ficou muito feliz depois que fez a trança. É sobre isso. E é muito importante, assim, o que você falou diante, né, da cultura negra. A gente que também está nessa área, o que que acontece no dia de hoje? O importante mesmo é a gente ter o conhecimento, né? Você falou do pente quente, foi usado bem antigamente, né? Sim, E foi muita questão também, eu enxergo assim no dia de hoje, a aceitação, né? Antigamente as pessoas não tinham a aceitação, né? sim, Então elas queriam realmente mudar. Mas, assim, conforme os anos, né, foram passando, como eu acabei de falar, eu entendo que foi bem mais puxado, né, a aceitação por conta do conhecimento verdadeiro, né? E a gente que está nessa área de hoje, a gente estuda bastante, acredito eu, quem é bem, né, interessado, estuda, e a gente no dia de hoje vê que a cultura negra, ela trouxe a trança há 3.000 anos, sim. né, atrás. A trança, ela era ali um índice de como, assim você citou aqui, se aquela mulher era de uma família pobre, se aquela mulher era de uma família rica, se aquela mulher era pura, se aquela era casada, se era, entendeu? Então a trança existia vários assim aspectos, né, que era como se fosse ali um sentido, um Sim, direcionamento, era assim que era para isso que servia, né, na sim. verdade as tranças. Inclusive antigamente ela já tinha já vários desenhos, né? Eu estudei no meio de tudo isso um trecho, né, que eu até hoje trago comigo, muito importante, de que os escravos, eles, quando eram pegos, né, e iam para longe com eles, Eu ia aquelas falar coisas, para isso. eles voltarem, né, Fazer um eles mapa, tinham que né? fazer, né, aquele sentido, e era o sentido, o mapa, né, da trança. E ali tinha sempre um que queria ajudar e fazia aquela trança enraizada, desenhada com todos aqueles, né, o lugar onde era para ele passar e onde ele sobressaía, né, para chegar ao destino, né, dele de ser livre. Então ali ele pegava e seguia aquele caminho da trança. Então a trança, ela nada mais é importante, assim, muito importante há 3.000 anos atrás. E no dia de hoje, as pessoas não via, né, dessa forma. Sim. Elas viam que apenas poderiam fazer quem era realmente negro, né, quem realmente tem a pele negra, quem tem o cabelo crespo. E a trança nada mais é que para todos, brancos, negros, loiros, ruivos. Né? No dia de hoje, vocês veem que tem bastante modelo, tiara, Sim. topo, é para casamento. Então, ela é para tudo. Né? Ela realmente ela acaba sendo um símbolo que paralisa, né? Aonde ela está, ela Destaca. destaca, É né, o verdade. lugar, É Sim. verdade. né? E a gente tem que, né, honrar isso. E como você colocou, Edilene, a questão da autoestima, né, da mulher ou da pessoa que vai fazer ali. A gente pode falar, por exemplo, em casa, né? O Elton colocou aqui da Vitória que acabou com a memória do nosso celular de tanta foto que ela fez É quando ela verdade. chegou com Ela as ficou muito tranças. Ela feliz. ficou Ficou maravilhada. muito feliz, ficou muito bonito. E como você colocou também, é bom a gente entender, saber da cultura. A trança foi um mapa para a liberdade há 3.000 anos atrás, é isso, Edilene? Isso. 3.000 anos atrás. Então, para você, eu acredito que a confirmação de Deus para o seu negócio também foi um mapa para a sua Foi. liberdade financeira, para a sua Sim. prosperidade e para a sua liberdade como mulher. Porque a gente fala muito assim, quando eu digo a gente, eu me incluo nisso. O que fazer
para ter mais tempo com meus filhos de qualidade, mas eu não posso deixar a minha responsabilidade de ter o meu próprio dinheiro. Bater ponto hoje em dia é algo que não é tão interessante mais. A gente percebe que as empreendedoras estão tomando conta de todos os pedaços, de todos os lugares. De todos os negócios. Né? E trabalhar na área da beleza, além de você devolver a autoestima para as mulheres, é um mercado que ele é bem concorrido, né, Edilane? Sim. Porque o que eu vejo é o talento, né? E eu percebo que você tem muita segurança no seu trabalho que você faz. E eu acredito que é isso que faz com que suas clientes sejam fiéis a você. Porque quando a gente vai num lugar que a gente sabe que o trabalho tem qualidade, que ele é bem feito, e além de ser bem feito, você coloca um sentimento ali de amor, porque você está fazendo algo que você sabe que não é só arrumar um cabelo, é algo que pode mudar a vida daquela mulher. É isso. É isso, né, Dilene? É isso. Estou resumindo bem? É isso. Exatamente isso. Fazer eu escuto muito isso. Eu te acompanho muito em tudo ali, eu vejo as trans que você faz, você coloca ali nos status. E, gente, já aproveita, já segue a Edilene lá no Instagram, no Facebook. Depois a gente vai colocar umas fotos aqui do trabalho dela também para vocês acompanharem. Porque a gente não está falando de qualquer empreendedor, a gente não está falando de qualquer transista. E você atende mulher e homem também. Mulher e homem. É isso aí. Porque eu fiz trança, né? Faz, acho que um ano e meio, né? Um pouco mais, 2 anos, né? E eu sempre tive vontade de fazer trança. Sempre. Mas eu fui criado ali no meio de uma igreja da congregação. Minha mãe achava que aquilo era coisa do demônio. Ela falava, não vai fazer isso não sei o quê. E eu sempre tive vontade. Falei, não, fazer. Uma vez meu irmão fez um penteado. E ela chegou assim à noite, queria cortar, sabe? Assim, vou cortar isso aqui não é. Mas aí, depois que fiquei adulto, eu fiz outros cortes e tal. E quando eu fiz a trança, né? Pelo menos isso aconteceu comigo. A minha experiência foi bem positiva. Cara, fiquei achando o máximo. Se achando, né? Porque muda muito. Ficou muito, assim... Eu gostei, ficou muito bom. E aí, como eu trabalhava na parte administrativa, né? E todo mundo estava acostumado com esse penteado aqui, né? E eu deixei crescer, eu falei, vou meter uma trança aqui. Quando ele chegou lá. Quando eu cheguei lá, bastante pessoa falou assim, cara, que legal, né? Só que tem aqueles preconceitinhos disfarçados de piadinha, mas o que você está tendo na cabeça, fazer um negócio desse e tal. Então, até nisso, para você que está assistindo, e a Edilene deve ter passado por isso, eu acho que os clientes às vezes acabam comentando, porque até a liberdade da gente escolher o nosso cabelo, tem alguém que quer dizer o que a gente pode usar ou não. É a falta do conhecimento. Entendeu? É impressionante isso, né? É impressionante. Eu até uso assim, né, o que a Elaine falou agora, né, a respeito de as pessoas comentarem, falar e saber que é um bom trabalho. Não é porque é bonito que ela volta, né, ou me procura, não. E sim porque ela sabe que eu fiz realmente, né, com amor. Porque é como ela falou, vários transistas têm aquela coisa de um ser, né, tipo, com o outro. Porém, eu, no dia de hoje, eu sou, como a Elaine falou, eu sou centrada e confiante no meu trabalho. Sim. Então, assim, eu não tenho, na verdade, nenhuma transista como, nem levo essa palavra como competição, né? Não tenho. Porque é próprio da gente, quando a pessoa sabe, né, que ela saiu dali com aquele trabalho, ela pode até entender que tem outra pessoa que também faz e que a pessoa faz bonito, mas quando ela entende como está saindo, né, do lugar ali e colocado, aplicado nela, e ela levar aquilo ali embora, ela volta exatamente naquele lugar. Ela não procura aquele outro porque ela sabe que ela saiu dali do início ao final completa mesmo, com cuidado, né, com atenção, né, com o amor que realmente eu tenho no trabalho que eu fiz nela. Uma coisa assim que eu assim escuto muito, igual a Elaine falou, a pessoa ela vai e faz um trabalho e aí ela sai dali com aquele trabalho e aí talvez não é no meu espaço, é em outro, né? E foi uma primeira vez comigo. E aí depois eu sempre dou a liberdade
de a pessoa mandar a pergunta, de ela se sentir dúvida na retirada, para lavar, desembaraçar, como fazer. E ali eu recebo muitas solicitações. Aí eu explico, olha, você tem que tirar assim, tem que cortar o elastiquinho, tem que furar com o palito. Ela fala, o que é isso? Então ela nunca escutou. Daí a gente começa a entender que, né, ela já viu outras pessoas fazendo, tirando de qualquer jeito, e nada mais é, né, importante o que? Igual você citou do seu cabelo, você deixou crescer para fazer a trança. Então, naquele momento, se você não tivesse gostado da trança, você ia pegar, ia tirar a trança, mas você ia querer o seu próprio cabelo. Então, se ali você tirou de qualquer jeito, você levou para o chuveiro de qualquer forma, ficou ali um mês, e ali você levou de qualquer forma, sem furar com o palito, sem abrir, desembaraçar certinho, para depois ele ser assim, ele sentir a umidade da água, ali você já quebrou todo o seu cabelo. Entendeu? Sim. Então você perderia ele. Então o que, que um cliente, você como cliente, a gente quer? Ir fazer um penteado, como um casamento, qualquer um outro evento, e quando a gente tirar, a gente ter o nosso cabelo novamente. E eu já passei por muitos casos, o qual a pessoa entregava sim, algo bonito, né, para o cliente, mas ele nunca informava que tinha que tirar e que se Sim. ficasse uma semana, duas ali, obtém uma sujeira, porque a gente dorme, a gente soa, e ali você lava uma, duas vezes por semana sim, mas o seu cabelo está guardado, né, rente à trança, e quando o seu cabelo está guardado, pega ali um pouquinho de suor, de umidade, e aquilo, quando você tira, né, você tem que dar bastante atenção para tirar todo o pozinho, para desembaraçar certinho com um pente garfo, com o palito, com um pente grosso e não com pente fino. E negativo tirar e falar, ai, para agora, deixa eu ver, dar uma amolecida boa e desembaraçar, deixa eu levar na água. Não pode. É negativo. E muitas pessoas entendem que tem que tirar e levar já direto para o chuveiro. É onde dá ali um corte, né, com a água. E o lugarzinho onde está ali a sujeira, né, das tranças vira um dread. É onde a pessoa perde o cabelo, porque vira uma bola. Então não é preciso e nem necessário fazer isso. A pessoa tem que tirar, né, ela desembaraçar mesmo, e quando ela estiver passando o pente garfo, o pente grosso que passar da raiz até as pontas, aí ela pode levar até o chuveiro. Então tudo isso de uma profissional tem que ser passado para um cliente. E muitas das vezes a gente entende igual, né? A É, Elaine falou muitas das vezes, a pessoa quer virar um profissional, muitas das vezes para sair, né? E ter aquele dinheiro, obter a família, né? E ali ela vai indo, e a gente vê muitos assim. Só que a gente você tá falando aqui, eu tô lembrando da minha situação. Eu também. Primeiro que ela não falava a minha língua, né? Era uma haitiana. Ela falava, eu falava, pode ser, só ficar assim, pode ser. E segundo que eu não fiz esse pós, esse né? processo. Esse processo. Mas assim, foi a Elaine que me ajudou a tirar, né? Deu um trabalho, meu cabelo ficou altão Altão. assim, Com Black Power. ficou legal. Mas aí depois eu falei, aí eu queria fazer de novo. Só que assim, eu tive um pequeno incômodo, né? Porque eu não, ela fez, ela falou, você quer bem apertadinho? Eu falei, manda bala. Ficou muito apertadinho. E aí ficou, acho que aconteceu, não, chegou a machucar um pouquinho, sabe? É, não pode. Aí eu, nossa, deu até dor de O fato cabeça. de ficar Machucou apertado ou bastante. não é a técnica. É, a técnica, ela é simplesmente o fator essencial de qualquer trança. Se eu pegar uma trança e eu vou fazer uma trança, na verdade, eu nem pergunto. Nós não podemos perguntar se o cliente ele quer apertado ou se ele quer folgado. Nós já sabemos que um adulto que tem o couro cabeludo sensível, a gente vai fazer a técnica sem deitar os dedos. Porém, a técnica vai ser firmada até o sentido final. Se for uma criança diferenciado, e assim a gente vai seguindo. Não existe o apertado e o folgado, existe a verdadeira técnica. O apertado é porque a pessoa apertou mesmo, puxou, mas não precisaria. Eu Ela, já vi vários ela casos, fez fininha, né? Ficou bem legal, mas nossa, eu não consegui dormir um dia depois. Mas, não, mas não enfim, pode aguentei acontecer. lá. É, Eu falei, deve ser. Como eu não conhecia, e sim, aí isso acho que foi antes da Vitória fazer trança com você. E aí eu acho que a Helena até tentou uma agenda com você, se eu não estiver enganado, né? Só que não tinha e eu queria fazer, porque eu queria fazer, Ansiedade, ó, pagou o arrumei aqui preço. na pagou o haitiana É preço. isso, e a fiz. gente paga o preço pela Ela, nossa ela foi ansiedade, muito né? gente boa. Talvez, assim, se eu falasse a língua dela, ela teria me explicado melhor. Ai, Mas é sobre gente, isso. é isso. Como vocês podem ver aí, assistir, ouvir, já deu uma aula de como são as técnicas. Antes, depois e durante. Não é só lá fazer e tá tudo certo, não. E é por isso que ela tem clientes, gente, muito cliente.
A agenda dela é super concorrida. Para me encontrar um horário para Vitória foi difícil, sim. Nossa, foi mesmo? Por quê? Ela cuida das pessoas. Sim. E mais do que fazer tranças, que eu sei, eu vou contar um segredo dela aqui, ela é uma boa ouvinte. Porque quando você vai, mulher, num salão de beleza, e você passa 4, 6, 8 horas ali para cuidar do seu cabelo, você conta de tudo a sua vida, Sim. né? Então, É a bem Edilene, isso. ela, a partir do momento que ela tá ali atendendo a cliente abre o coração para ela, Uma terapia. é uma terapia. E eu tenho certeza que essa cliente não sai só com uma trança bonita, ela sai cheia dali. Porque a Edilene, ela vai colocando no coração dessa pessoa É bem aquilo isso. que Deus manda ela falar. Com Porque certeza. eu sei como que ela Sempre. é. Né? Então, além de ser uma empreendedora, é uma terapeuta, é uma pessoa que Deus usa no Sobre momento isso. certo, no lugar certo. Edilene, fala pra gente, assim, algo que você diria hoje para uma mulher que está pensando em começar a empreender, mas que tem aquele medo que você citou aqui, que você também teve um dia. Como que você... O que foi, na verdade, essencial para você abrir o seu negócio e falar, é isso aqui, nunca mais eu vou voltar a trabalhar para os outros? Foi realmente Deus ter feito comigo, ter permitido, né, que eu passasse, hoje eu posso falar assim, que eu passasse pelas mãos dele, para que eu possa entender, assim como você disse aqui, que é sobre ele. É sobre o que ele tem e sobre o que ele quer na nossa vida. Muitas das vezes, quando a gente tem o medo, é a parte humana. Mas quando Deus ele dá o dom, né, seja lá o dom que for, é porque você tem o porquê correr atrás e seguir sem medo. Só que quando muitas das vezes a gente não entende, né, o fator de que a gente deve deixar mesmo o que a gente tem, que resumindo não é nada, e seguir, porque aí sim a gente terá tudo, é quando a gente tema, né, a gente é bem teimoso, e Deus ele permite uma situação a qual você entende que aquele momento, acredito eu, que todos já passaram, aqueles que não passou vai passar, aquele que você entende como um leito, né? O qual naquele último momento seu de vida você olha ali para o céu, né? O qual você não está vendo e sim o teto, né? Do local que você está no leito e fala, Senhor, é só eu e o Senhor aqui. Então foi isso que o Senhor permitiu que eu passasse com uma filha minha, um momento realmente de abandono, uma vida difícil, momentos bem tenebrosos mesmo, o qual eu me vi sem nada, nada, nada. O qual o CLT, que é o bater ponto, como você citou aqui, ele não foi o suficiente, né? Porque é o que você falou, quando é um CLT e a gente bate o ponto, nós temos que estar lá, né? Bater no ponto e estar lá. E quando você trabalha realmente por conta, você faz o seu horário, você pode mudar o seu horário, você pode conversar e fazer remanejamento, né, de clientes, enfim, você tem outros tipos, né, de acertos. E com o CLT é somente o bater ponto. Nós não temos ali outro tipo de acerto. Sim. E ali Deus me permitiu passar por uma situação realmente de doença e de abandono, né, da minha primeira filha de 12. Foi onde eu me vi que realmente era eu e Deus. E ali Deus falou, certamente comigo, é agora mesmo ou nunca. Foi quando eu realmente larguei, né, deixei o meu medo, deixei tudo de lado e segui com aquilo que Deus tinha na minha vida, que é o dia de hoje. Posso não ter tudo que um dia eu sonhei, imaginei, ou ainda não tenho, mas eu acredito que a nossa riqueza, de início, ela já é a gente sonhar, já é a gente acreditar em nós mesmos. E aí o depois é complemento de Deus, né? Eu acredito assim, dessa forma, dessa maneira. Então aí eu deixo para as mulheres do dia de hoje que estão pensando que nós só temos o dia de hoje mesmo. O amanhã já não tem. E o não a gente já tem, né? Então a gente tem que ir em busca do sim. Não podemos falar será. O será não pode existir. Tem que realmente ir e buscar, né, e entregar aquilo que nós já temos. Que forte isso, hein, gente? Olha isso aqui.
Tô arrepiada. E não é frio não, viu? Que tá quente aqui. É isso. O que a Odilene, ela trouxe pra gente é a verdadeira... Vou tentar encontrar a palavra certa porque eu tô emocionada com as suas palavras. Você é uma mulher de fé, muita fé. Sim. Porque no início aqui do nosso bate-papo, você falou que você já comprava as coisas pro seu salão sem ter. Sim. Isso é ter fé. E acho que resumindo tudo isso que você falou, é você colocar Deus no centro das coisas. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar no seu negócio. E falar, Deus, tô aqui. Me usa e faça com que o meu talento seja o meu sustento. E foi o que aconteceu. Exatamente. Deixou o medo, colocou Deus e o resto foi acrescentado. Então, muito obrigada por você compartilhar isso com a gente, Edilene. Eu lá atrás pude acompanhar um pouquinho dessa história sua. Te conheci, acho que vai fazer 10 anos que a gente se conhece. Acompanhei um pouquinho da sua trajetória. E eu posso dizer para todos vocês que estão assistindo, o antes da Edilene e o depois da Edilene. É outra pessoa, é outra mulher. A gente consegue ver a alegria hoje no rosto dela, brilha. Ela já é linda, né? Maravilhosa. Mas é muito mais bonito quando a gente vê o Espírito Santo na pessoa. E é isso que eu enxergo em você, Edilene. O Espírito Santo, toda vez que eu falo com você. A gente está quase caminhando para o final. Eu vou deixar o Hélio falar porque ele tá assim, ansioso para falar aqui. Tô doido para falar também. E antes da gente terminar, o Hélio vai falar e a gente vai pedir para a Edilene deixar um recado aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo. Aproveitar o gancho, né? A Elaine deixou eu falar porque ela tirou todas as minhas palavras, né? Porque assim, né? A gente confronta às vezes nesse dia a dia, né? Às vezes acontece mesmo de ter essa indecisão, né? Às vezes tá tão claro pra gente, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar da forma que Deus escreveu pra gente. A gente ainda insiste nos planos humanos, né? Nos nossos planos, né? Mas o plano de Deus, ele é escrito da forma que ele quer. Não tem essa de escritas de forma errada ou algo do tipo, não. Deus, ele trabalha na gente de uma forma do jeito que ele quer e na hora que ele quer. E eu vi recentemente que quem tem talento não tem patrão, né? Essa frase eu ouvi recentemente, né? E dá para ver que você tem o talento e não é só o talento de deixar, fazer um cabelo, fazer uma arte ali. Você tem um talento, um dom ali de deixar pessoas felizes, né? Sim. Então, dá para ver o quanto que as pessoas, depois que passa pelo o seu salão, ali pelo seu local de trabalho, as pessoas saem dali transformadas. Então, isso é um dom, é um talento. E Deus, ele trabalhou de todas as formas para você estar aqui hoje falando do seu negócio. Sim. Então, para as pessoas que estão assistindo, que tem essa vontade de empreender, a gente tem um exemplo vivo aqui. De uma forma assim incrível, que é essa mulher que, além de ter várias funções, ela está aqui dando essa aula para a gente de como viver do seu sonho faz a gente se sentir mais viva. Sim. Então, parabéns, tá? E vou Obrigado. passar a palavra para você dizer o que você quiser e deixar aquela mensagem para todo mundo que nos acompanha no Pod Vida. E também, antes de passar para ela, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar aquele like e também seguir a gente nas nossas redes sociais. Tá bom, Adriano? Pode. A palavra, o microfone, a imagem é toda sua. Bom, gente, é isso, né, que vocês ouviram aqui, né? Eu passar um pouquinho, né, do meu conteúdo aí de vida e fortificar apenas, né, para você que está aí do outro lado e quer hoje empreender de repente em qualquer área, né? Não espere ter um comércio grande, um médio, empreenda até mesmo na sua casa, porque foi dessa forma, né, que eu comecei bem lá atrás, né? Hoje eu tenho um espaço, tenho um salão, mas eu comecei na minha casa, né, quando eu ali passei aqui que eu aprendia, que eu ia ali, né, treinando de uma pessoa em outra, a cadeira era de casa mesmo, o pente era o comprado do sonho, e é isso, eu fui, né, me aprimorando aos poucos, até eu conseguir comprar minha primeira cadeira, e depois a segunda, e assim por diante.
né? Então eu tenho assim para deixar para vocês mesmo que vocês se apeguem no que vocês sonham, né? E não no medo, né? E sempre em alguém que não confia em você. Nunca olhe ninguém que não confie em você. Quem precisa confiar em você é só você mesmo. É sobre isso, né? E com um momentinho apenas que você encarar, né, de frente qualquer desafio, você vai entender aí do outro lado, né, que o que você tem é só você que tem. E você vai entender e ver que o fruto, né, o qual semeamos, né, das nossas próprias mãos, a gente colhe, né, de maneira a qual é para nós e também para os outros, tá bom? Então, que vocês lutem, perseverem e confiem. Confie porque Deus ele está à frente de qualquer projeto ou qual sai de dentro para fora, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, viu, pela oportunidade. Então a gente vai finalizar aqui, mas antes de finalizar, deixa aqui o nome daquela empreendedora que você gostaria de ver aqui na Semente da Vida e siga as dicas da Edilene. Primeiro, inicie com aquilo que você tem. Acredite no teu talento. Tenha fé e confie em si mesmo. Pois com essas dicas você vai ter o sucesso e vai ir longe. E reforçando, clique aí no sininho e siga o nosso canal. Um ótimo dia para você. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.